Glória a Deus. Nós queremos acolher com alegria agora a apóstola Tânia Tereza. Vamos acolhê-la com alegria. Ela vai estar ministrando a palavra para nós. Nós tivemos a oportunidade que ela estivesse aqui com a gente e ela prontamente atendeu o nosso convite e a gente fica feliz de poder recebê-la. É um privilégio para nós receber essa mulher de Deus tão abençoada. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar por ela, vamos orar por esse tempo que vamos ter juntos. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar essa mulher de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por trazer, Senhor, a apóstola Tânia Tereza para ministrar aos nossos corações nessa noite. Nos sentimos, Senhor, tão privilegiados pela presença do Senhor já dispensada a nós nessa noite. Mas nós cremos que ainda mais. E pedimos que os céus estejam liberados, que as palavras, Senhor, sejam sementes, que plantadas em nós gerem frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Usa a vida da tua serva, continua sustentando ela, sua saúde, seu ministério. Que em nome de Jesus, Senhor, hoje, quando ela ministrar, não seja ela, seja o Senhor falando. E que saiamos daqui, Senhor, mais parecidos com Jesus. Nós te entronizamos nesse lugar e nós te damos toda a glória, Pai, porque o Senhor é quem nos sustenta e nos fortalece. E nós te louvamos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Pastora, seja bem-vinda. Amém. Deus abençoe, que alegria. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. É honra estar aqui, é alegria ministrar para mais um pouco da família de Deus na terra. É honra já conhecer quem vai viver comigo na eternidade. Nunca mais você vai ficar livre de mim. Viveremos juntos por toda a eternidade. Só tem uma igreja, só tem um corpo, só tem um reino. E viveremos juntos. É assegurado para nós pela palavra de Deus disso. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu não perguntei para o pastor quanto tempo eu tenho. Você pode dizer, pastor? Ótimo. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Jesus falava muito através de parábolas. Parábolas eram histórias comuns, triviais do cotidiano. Falava de coisas que as pessoas conheciam. Mas não era só isso que ele falava. Havia um mistério do reino dos céus inseridos na palavra. Nunca ele falou uma parábola que não tivesse um sentido espiritual. E o mundo espiritual é paralelo com o mundo natural e é maior. O mundo natural está contido no mundo espiritual. Você vê aqui uma taça de água de coco. Imagine o mundo espiritual como esse copo. E o mundo natural uma sementinha de morango aqui dentro. Você vai olhar, só vai ver uma pintinha vermelha, preta, que é a semente. Quase que invisível. Assim é o mundo natural e o mundo espiritual. É uma partícula só do que Deus criou. Ele chamou a existência do mundo espiritual para cá. O que não existia passa a existir, mas está inserido, está dentro, está dentro. Como essa sala aqui está dentro de uma grande cidade, de um grande país, de um grande planeta. Mas você só vê o que tem aqui dentro. Para você conectar-se com o mundo espiritual, que seria da porta para lá, você tem que abrir portas e fechar portas. Entrou aqui, abriu a porta, sentou, fechou a porta. Exatamente assim. E Jesus veio para falar das coisas espirituais. As coisas naturais eles conheciam. Ainda assim, Jesus ensinava coisas do mundo natural. E as parábolas eram mistérios do reino dos céus, mistérios do mundo espiritual. Parecia história comum. Falava de peixe, falava de pássaro, falava de árvore. Mas tinha algo naquela história, que era o ensino das coisas espirituais. E aí um dia perguntaram para ele, por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse, porque não é a todos que é dado a conhecer o reino dos céus. Mas a vós, eu explico. Para os discípulos, ele explicava no particular. Dizia o que ele quis dizer, na verdade, sobre o mundo espiritual. E as parábolas são muito importantes, porque são chaves espirituais. Elas têm chaves espirituais. Elas te dão no contexto da história aqui na frente. Depois você vai ter que me ajudar a tirar, porque eu não vou conseguir tirar isso da minha frente. Empurra aqui. Isso, obrigada. Puxa mais para cá um pouquinho. Aí.
elas falam no contexto de coisas conhecidas, coisas sobrenaturais. O que não é visível, o que é Joe é de outro mundo. Jesus ensinava através de parábolas. E quando eu bato o olho nas parábolas, eu vejo chaves espirituais. Para você entrar por essa porta, aqui não, porque é uma porta de conexão, mas a porta de entrada desse templo, ela tem uma chave específica. Não é qualquer chave que abre a porta desse templo. A chave da sua casa, por exemplo, não abre essa porta. Então, são coisas que você aprende na palavra que vão abrir uma porta e você vai adentrar, e tudo isso porque você tinha uma chave para entrar. Assim é o mundo espiritual. Ele te dá uma chave, e quando você entra com aquela chave, você começa a entender o que você não entendia da palavra. Você começa a ver o que não via, por causa daquela chave que abriu aquele momento do mistério do reino dos céus para você. Por isso as parábolas são importantíssimas, importantíssimas. E é com uma parábola que eu quero começar a pregar. Está em Mateus 22. É a parábola das bodas do rei preparando o casamento do filho. A parábola das bodas. O casamento é tão importante para Deus. É tão importante para Deus. É tão importante para Deus. Que Ele usa o casamento. Eu estou vendo que vai ter um encontro de casais aqui, uma reunião. Que Ele usa o casamento para tipificar o encontro de Jesus com a igreja. O casamento é um modelo que Ele usa para falar de Jesus à igreja. Ele não só fala, eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, quando fala do encontro da igreja com Jesus nos ares. Mas Ele criou o homem e a mulher para anunciar Jesus e o casamento. É um mistério tão grande isso. Ele não formou 2 bonecos do pó da terra. Ele formou um só. Adão é um ser singular. Depois que ele formou tudo, ele formou Adão. Um ser singular. Não eram 2, eram um só. E quando fala da criação de Adão, da genealogia de Adão, ele diz assim: o dia em que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o criou. O é singular. Adão é um. Mas em seguida ele diz macho e fêmea, os formou. O singular virou plural. E os abençoou. E deu a eles, o nome de Adão. Então, Adão é o nome dos 2. Vou repetir. Gênesis 5. O dia em que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o formou, é singular, singular. Os abençoou, virou plural. E deu a eles, o nome de Adão. Como assim? Era um, virou 2? Tem tradução que diz, no dia em que Deus criou a humanidade, macho e fêmea formou. No dia em que Deus criou Adão, macho e fêmea formou. Depende da tradução, mas todas elas dizem dessa forma. Macho e fêmea formou e os abençoou. Se começar com humanidade, no dia em que Deus criou a humanidade, a imagem e semelhança fez, macho e fêmea fez, e os abençoou e deu o nome de humanidade. Então a palavra Adão é o protótipo 01 da humanidade. E ele fez os 2 juntos. Ele fez um ser só. Adão olhava à sua volta e não encontrava um correspondente do outro sexo, como ele via os animais terem. E ele não encontrava por quê? Porque estava dentro dele. Dentro dele. Um dia Deus fez cair pesado sono sobre Adão, abriu seu peito e tirou uma parte lá de dentro. Não foi só costela. Tirou uma parte lá de dentro, transformou. Transformar é dar nova forma, não é criar. E devolveu. Quando devolveu, ele disse: osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E a frase continua: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Espera aí, tem alguma coisa que não combina. Adão não sabe o que é pai e mãe. Adão só sabe o que é o pó da terra e Deus. Ele é o protótipo 01, Deus o formou do pó da terra. Por que ele fala deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os 2 uma só carne? Porque ele está como o primeiro profeta da Bíblia. É boca de Deus nessa hora.
Ele não sabe o que é pai, não sabe o que é mãe. Mas Deus usa a boca dele para a primeira profecia bíblica, e é para falar sobre casamento. Por que eu sei que não é Adão que é uma profecia? Porque em Mateus 19, quando os fariseus vão apertar Jesus a respeito do divórcio, e pergunta para ele: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde: não viste o que disse o Criador desde o princípio? Não viste o que disse o Criador? Não viste o que disse o Criador desde o princípio? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então não foi Adão quem disse, foi Deus. Então Adão é o primeiro profeta bíblico. É uma profecia bíblica. Guarda essa palavra, é uma profecia, uma profecia, uma profecia. O casamento é um sinal profético. É um sinal profético da unidade da igreja com Jesus. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, fala sobre casamento marido-mulher: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, deu a vida por ela. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como a igreja ao Senhor. Parece que ele está falando de casamento, mas quando termina ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Eu não estou falando de casamento, eu estou falando de Cristo e a igreja. Então, o casamento já foi feito, tipificado, feito para apontar o encontro de Jesus com a igreja. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque eu vou falar de um casamento aqui. Deus fez a mulher dentro do homem, no peito dele. Abriu o peito dele. Fez um sacrifício de abrir o peito dele, para lá de dentro tirar uma esposa. Ele estava fazendo um ato profético. Ele estava anunciando para a humanidade que um dia ele colocaria o filho dele na cruz, e do peito de Jesus ele tiraria a noiva, a igreja. E o casamento é tão importante para Deus que o encontro de Jesus com a igreja é tipificado por um casamento. E essa parábola fala desse casamento. Mateus 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: eu vou contar a parábola, depois você lê em casa. Vamos contar, vamos ganhar tempo. O rei faz a festa para o casamento. O rei aqui é o Deus Pai. Prepara a festa, prepara as bodas. Manda matar novilhos, manda matar bois, e envia homens para convidar as pessoas. Algumas pessoas não deram importância. Outras mataram aqueles que foram convidados. E outras aceitaram. Ele está falando daqueles que escutam a verdade do Evangelho, que fala de Jesus à igreja e não dá importância, é a primeira turma. É uma historinha só. Os outros que mataram são aqueles que matam os missionários no campo missionário. São os países de oposição aos pregadores da palavra. Porque o império das trevas também influencia no mundo natural aqueles que vão querer destruir a igreja, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Gostei do amém. E os outros aceitam o convite. Termina o culto, entrega a tua vida para Jesus, vem para Jesus, aqui a sua vida vai melhorar. E ele entrega a vida, levanta a mão, aceita. É até um absurdo para mim, porque eu tinha que falar: Jesus, me aceita, não é eu que vou aceitar o Senhor, a encrenca sou eu. Mas a gente faz isso, aceita Jesus. E aí a sala do banquete ficou cheia. Está falando da festa das bodas do Cordeiro. E aí, quando está pronta a festa, o rei entra. E ele vê um homem que não estava com vestes nupciais. Ele chega e pergunta: como entraste aqui sem veste nupcial? O que é veste nupcial? Veste branca. Você nunca viu uma noiva entrar com chocolate, com mostarda, com molho de tomate, com molho de carne? E ele chega para aquele convidado e fala: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Amigo. Às vezes até cantava no culto: eu sou amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus. E o homem emudeceu. Por que ele emudeceu? Porque ele sabia que tinha que estar com vestes limpas. Ele sabia que ele tinha que se santificar. Ele sabia
que além de ser salvo, ele tinha que ser santo. Ele aprendeu isso na igreja. Ele aprendeu tudo aquilo que Deus não gosta, tudo que é abominação. Ele aprendeu as leis. Não faça isso. As leis de Deus são proteção para o homem. Não tem o intuito de limitar o homem, mas tem o intuito de preparar o homem para essa festa. O não é para evitar que o império das trevas entre. Toda vez que um homem não obedece o Senhor, ele faz o que Deus disse para não fazer, ou ele não faz o que Deus disse para fazer, ele abre a porta para o mundo espiritual. Portas, sim, portas. Aprendemos legalidade, aprendemos tanta coisa, mas a palavra de Deus é porta. Adão fala para Caim: o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Deus fala: se você pecar, você vai abrir uma porta. Você que tem o controle de abrir ou fechar a porta. É você que tem. O inimigo não entra pela porta se você não abrir. É isso que Deus está falando para Caim. O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Quem abre a porta para o inimigo entrar? O homem. Como? Pelo pecado. Mas ainda bem que também tem alguém do outro lado da porta que está doido para entrar. É Jesus. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se você abrir, se você abrir, se você abrir, se você abrir. E eu vou entrar em sua casa. Casa é família. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus ordena para a família. Eu fiquei tão feliz quando eu vi estudo de crianças aqui. Vocês estão prosperando, eu estou gostando. O homem abre a porta para o inimigo, ou abre a porta para Jesus. É o homem que abre. Por que o homem pode fazer isto? Porque ele tem o domínio da terra. O dia em que Deus fez o homem, depois de fazer tudo, em Gênesis 1:26, está escrito também, disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E tem ele domínio sobre tudo. Façamos o homem, é plural. Eu falo que a língua portuguesa nos ajuda a interpretar a Bíblia se somos brasileiros. Se somos americanos, a língua inglesa. Se somos espanhóis, a língua hispana. Mas Deus fala conosco na nossa língua. Nós até podemos falar com Ele em línguas espirituais, línguas estranhas. Mas na hora que Ele fala na nossa língua. No Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, haviam pessoas de várias etnias, várias nacionalidades. Os discípulos pregando e cada um escutou a pregação na sua própria língua. Se houvessem brasileiros, ouviriam em português. Se houvessem americanos, ouviriam em inglês. O Espírito Santo interpretava na nossa língua, interpretava para aqueles homens e para a nossa língua o que Deus quer dizer. E a língua portuguesa é muito importante para você que é brasileiro entender os mistérios do reino dos céus. Volto para Gênesis 1:26. Depois que ele formou tudo, depois que ele fez tudo, ele disse: também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Ele não disse: farei o homem. Ele não usou a primeira pessoa do singular: eu farei o homem. O Deus Pai não disse: eu farei o homem. Ele disse: façamos o homem. Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos na feitura do homem. A Trindade estava junto para fazer o homem. Desculpa, eu estou saindo de uma gripe muito forte. E depois que ele diz isso, ele acrescenta: e tenha ele, o homem, vai ser semelhante a nós e vai ter domínio sobre tudo que nós fizemos. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam, sobre toda a terra. Domínio sobre toda a terra, sobre acima. Língua portuguesa. Tem ele domínio sobre tudo. Mas espera aí, a terra, sua plenitude, e todos que nela habitam não são do Senhor, como foi dito na hora do momento de entregar dízimos e ofertas? São. A terra, sua plenitude, todos que nela habitam são do Senhor. Propriedade, ele é o dono da terra. Por isso vai destruir tudo e vai fazer nova terra. Como o dono de um imóvel pode botar ele abaixo e construir outro no lugar. Mas o domínio é gestão, é administração, é governo. Você mora numa casa que pode ter um proprietário.
Está registrado o imóvel no nome dele, a escritura está no nome dele. Mas ele pode te ceder por um contrato de locação o direito de morar naquele imóvel. Ou pode emprestar o imóvel para você. O domínio é seu se você tem uma permissão legal para ocupar. Você abre a porta a hora que você quer, fecha a hora que quer, para quem você quer. Coloca lá dentro o que você quiser, o louvor que você quer, ou a música mundana que você quiser, você faz o que quiser dentro da casa. Quem te aluga a casa não pode exigir como você vai administrar a casa. Pode exigir manutenção. De vez em quando eu vou lá para ver se tem alguma coisa errada. Mas até para entrar, para ver se tem alguma coisa errada, ele precisa da permissão de quem está lá morando. Domínio é governo, a gestão é administração. O proprietário da terra é Deus. Não sei se todos aqui sabem, mas eu sou uma juíza federal. E Deus me fez juíza para entender que o mundo espiritual é legal, funciona dentro de leis. E no direito existe um instituto legal de propriedade e um instituto legal de domínio. É diferente. O proprietário é Deus, mas o domínio ele entregou para o homem. Por isso que o homem é que abre a porta para o mundo espiritual. Por isso Jesus ensinou o homem a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem sou eu para dizer para Deus que Ele pode fazer a vontade na terra? Ele pode gritar do céu: eu fiz a terra e eu posso entrar a hora que eu quiser. Mas Ele não faz. É preciso que o homem acione para que venha o reino. É preciso que o homem traga o reino para a terra. A importância da igreja é justamente implantar esse reino na terra. É trazer para a terra aquilo que há no céu. É trazer para a terra a harmonia, a paz, ensinos que vão construir uma eternidade. Enfim, o homem tem o domínio, tem o governo, tem a gestão, tem a administração. E tem o livre-arbítrio. Deus não fez robôs para obrigatoriamente ficarem com Ele. Deu ao homem o direito de escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? E Deus deixou princípios espirituais. Deus sabia que o inimigo tomaria o domínio da terra do homem. Porque Deus é onisciente. Ele viu que ainda não aconteceu. O começo está começando, ele já vê o fim. E a história da humanidade tem o começo em Gênesis e o fim em Apocalipse. Tão certo como vive o Senhor, é o que está escrito e assim será. As profecias são predições de coisas futuras. Ele anunciando antes o que vai acontecer. Ele anunciou 700 anos antes de Jesus nascer, que ele nasceria em Belém. Ele anunciou 700 anos antes de Jesus nascer, que ele nasceria de uma virgem, e nasceu. Ele anunciou que ele seria moído pelas nossas transgressões, morreria numa cruz. Maldito no nosso lugar. E aconteceu. Ele já sabe antes de acontecer. É como se ele estivesse fazendo, o homem já vendo o fim da história. É como o autor de um filme. O autor já escreveu o começo e o fim. Quem começa a assistir o filme não sabe o que vai acontecer no fim, mas ele já sabe. Quem assiste uma novela não sabe como vai ser o próximo capítulo, mas o autor já sabe, porque ele escreve a história. E as profecias são muito importantes. No mês de novembro, aquele aplicativo Holy Bible, que tem um aplicativo para a gente ter a Bíblia na nossa YouVersion, no nosso celular, completou 2 bilhões de downloads. 2 bilhões. 12 bilhões de celulares no mundo tem a Bíblia, cada um na sua língua, porque são muitas versões e muitas línguas. E o povo que administra aquilo, o grupo que criou, que faz a gestão desse aplicativo, procurou pastores no mundo todo que falassem a palavra limpa, sem mistura, que pregam a palavra sem misturar nada, só a palavra. E eu tive a alegria de ser convidada dentre eles. E eles me deram a liberdade de fazer a minha escolha. A senhora escolhe o que a senhora quer falar. Porque nós fizemos uma pesquisa das suas pregações, das suas redes sociais. E descobrimos que a senhora pega só a palavra. A senhora não insere nada além do que está escrito. E tem sido assim desde a minha conversão. Eu tenho 78 anos e a minha conversão foi com 14.
Pergunta para mim, o que a senhora acha? Eu não acho nada, está escrito. Qual a sua opinião sobre isso? Eu não tenho opinião, está escrito. É Deus falando e acabou. Não importa o tempo que passou, Deus não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. O mundo pode ficar moderno, pós-moderno, mas Deus não muda. Ele é o mesmo sempre. E me deu a oportunidade de fazer escolha. Escolhe o tema que a senhora quer. Para 30 dias, a senhora falar uma palavra sobre o tema escolhido. E eu escolhi as profecias. E eu já tinha paixão pelas profecias, fiquei mais apaixonada ainda. Porque é o plano futuro de Deus. Ele dizendo que acontecerá. E eu não vou mudar isso. Por mais que eu queira mudar esse futuro, ele está estabelecido, está escrito. E quando Deus faz o homem, a imagem e semelhança dele, tem um plano perfeito, começo, meio e fim. E o fim desse plano é a igreja casando com Jesus, vivendo com ele nos ares. Ele virá e vai levar uma igreja. E a igreja que vai para os ares é uma igreja limpa. Senão seria em vão o sacrifício desse Jesus na cruz para morrer pelos pecados do homem. O homem continuaria no pecado? Não valeu a pena então a cruz. A cruz é o maior ato de amor de Deus pelos homens. Eu tenho falado disso em todos os lugares que vou, independente do que vou pregar. E como juiz eu sei o que é um juiz condenar o próprio filho para a morte. Como juiz eu sei o quão foi difícil para Deus colocar o filho dele naquela cruz. E ele fez isso. Por que ele fez? Porque ele matou o homem morreu pelo pecado. O salário do pecado é a morte, e a morte é a separação eterna de Deus. Morte não é uma cova, 7 palmos, um caixão, flores em cima e terra depois. Não. A morte é a separação eterna de Deus. E o salário do pecado gera morte. O salário do pecado é ser separado de Deus para sempre. Para sempre. É impossível um Deus santo, santo, santo viver com um pecador. Expulsou um anjo do céu. Um anjo que se rebelou contra ele teve que sair do céu. Um anjo de luz. Um anjo formado pelo louvor da glória dele. Ele não tiraria um anjo e colocaria um homem pecador lá. O homem só vai entrar no céu remido pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício. E a maior expressão do amor de Deus pela humanidade é essa. Ele, como juiz, condena o homem à morte. Em Adão todos pecaram e todos foram condenados. Todos. Todo mundo que tem o DNA adâmico foi condenado, e todos nós temos esse DNA. Se você começa a cadeia genealógica, você vai terminar em Adão. Mateus 23 fala da genealogia de Jesus. Mateus 3, 23. Jesus, filho de José, José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi. Vai descendo na cadeia até chegar em Adão. Adão, filho de Deus. Todos vieram desse DNA. A carne do homem vem do homem. E a carne do homem não vai entrar no céu, porque veio do homem. Por isso que vai ter um novo corpo. Por isso que o corpo vai voltar para o pó. E o espírito vai voltar para Deus. E quando Deus tem o plano de salvar a humanidade, ele faz uma sentença para matar a humanidade. Em Adão todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, e todos tiveram como salário a morte. Mas ele não fez o homem para morrer. Ele fez o homem para viver com ele eternamente. E como juiz eu vou te dizer uma coisa. Uma sentença é um ato de justiça que sai da cabeça de um homem, legislador pela lei que fez, e de um aplicador da lei que é o juiz. Mas é só uma escritura. Uma análise da petição inicial, uma análise da defesa, uma análise das provas, uma análise das testemunhas, e ele decide, aplicando a lei cabível. Mas uma sentença só tem eficácia, se ela for executada. Se ela não for executada, é só uma folha de papel escrita e assinada por um juiz. Vou te dar um exemplo para você entender. Se a sentença for a devolução de uma terra invadida, só a hora que a terra é devolvida para o dono, a sentença valeu.
Se a sentença for de pagamento de uma dívida, só a hora que o devedor paga para o credor e o dinheiro chega na mão do credor, a sentença foi eficaz. Senão está ainda escrita, mas não é eficaz. Se a sentença for de condenar um homicídio para a cadeia, só quando ele for preso que a sentença foi eficaz. E a sentença para matar o homem, para condenar o homem que não viu a grandeza do amor de Deus por ele ao construir um mundo e dar para ele. Uma proibição só que ele recebeu, o resto tudo ele podia. Foi um não céu, um não céu, um só não, um só não, um só não. Você lê Gênesis, vai ver Deus criando tudo. Perfeito, maravilhoso. Você pode tudo, homem, você pode tudo. Você não pode só isso. Por que não? Porque era proteção. O não de Deus é para proteger o homem. Porque a hora que ele desobedece, o inimigo entra. E o não de Deus era para evitar que Satanás entrasse no mundo. Mas o homem não ouviu, não obedeceu, escolheu fazer o que Deus disse para não fazer. E agora? Agora o homem tem que morrer. Ele não fez o homem para morrer. Ele fez o homem para viver com ele eternamente, eternamente, eternamente. Mas ele tem que matar esse homem. Eu imagino para Deus fazer a condenação do homem à morte, a dor que ele sofreu. Porque ele formou o homem para viver com ele. O homem foi feito para viver com ele. Do Gênesis ao Apocalipse, ele se mostra como um pai e quer ter filho. Começa ele formando Adão para ser filho de Deus, como eu disse a você. E a Bíblia termina em Apocalipse 21, 7, está escrito assim: o vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Filho. No meio da Bíblia tem o sacrifício de Jesus, onde está escrito que ele veio para os seus não receberam. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. No meio da Bíblia, no livro de Gálatas, está escrito assim, Gálatas 4, a partir do versículo 4. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, o apóstolo Paulo, que escreve a carta, fala: Deus enviou o nosso coração. Então tem um erro de português, vós é vosso. Não, é porque Paulo se inclui nisso. Porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração, ao meu e de vocês, o Espírito do Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. Então ele deu o Filho para morrer, para o sangue comprar esse filho de volta do diabo, e ainda deu o Espírito para dentro do homem ensinar ele a dizer: Abba, Pai. É o maior ministério do Espírito Santo. Esse é o maior ministério do Espírito Santo, é mostrar um Deus Pai para o homem, um Deus amigo, um Deus protetor, um Deus provedor. Nós realizamos o SILC, um seminário intensivo de cura e libertação, intensivo internacional. Acontecerá aqui em Orlando, no mês de setembro, pela quinta vez nos Estados Unidos, 8 vezes já na Europa, e 135 vezes no Brasil. E tem uma aula só sobre paternidade, só sobre a paternidade de Deus, só sobre esse Deus Pai, e o quanto ele tem desejo de ter esse filho de volta. O único desejo de Deus é ser pai, por isso ele formou um filho na terra, por isso ele entrega o unigênito dele para na cruz do Calvário morrer e comprar de volta o homem para ser filho outra vez. E como esse negócio, como juiz, eu vou dizer para você, quando o juiz tem a obrigação de julgar, ele tem muito zelo se ele for temente a Deus. Ele não vai julgar de qualquer maneira. Eu lia, relia a petição inicial, lia, relia a defesa, examinava as provas várias vezes, para não errar, não querer ser injusta. Deus é perfeito, a base do trono dele é a justiça, está escrito. Ele julga os povos com equidade. Equidade é uma palavra jurídica. Imparcialidade para julgar. Ele trata igual a todo mundo. E eu imagino esse Deus tendo que condenar o homem à morte. Era seu filho, formado para ser filho de Deus.
É tão sério isso que um homem comum não pode julgar o seu próprio filho. Eu posso ser juíza para julgar todo mundo, menos o meu filho. Um amigo particular também não posso. Qualquer pessoa que eu tenha um envolvimento emocional, de amor, eu não posso julgar. Eu tenho que me dar por impedida, para não ser parcial na hora do julgamento. A tendência vai ser proteger o filho. Eu amo. Eu imagino quanto custou para Deus condenar o homem para a morte. E condenou. Em Adão todos pecaram e toda a humanidade foi condenada à morte. Mas o plano perfeito de salvação estava pronto antes de fazer o homem. Porque na onisciência de Deus ele tem presciência, e presciência é conhecimento prévio. O que não aconteceu ele já sabe. Ele sabia que o homem desobedeceria, pecaria, morreria. E por isso o Cordeiro de Deus foi aprovisionado antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus é o inocente morrendo pelo pecador. É aquele que nada fez, sendo Cristo. O Cristo é o Cordeiro de Deus. E aí eu entendi perfeitamente. Eu falo que o fato de ser juíza, de entender de leis, me deu uma visão muito ampla do mundo espiritual. Ele matou o filho dele. O filho dele é execução que deveria cair sobre toda a humanidade. Ele condenou o homem à morte, o homem tem que morrer. E o filho dele tem que vir homem, para representar todos os homens da terra. Tem que nascer da barriga de mulher. Tem que passar por um canal vaginal. Tem que viver cordão umbilical 9 meses. Tem que precisar da mamãe para limpar o bumbum, alimentar. Tem que ter a fragilidade do homem e tem que ter a emoção do homem. Como Deus, ele era um espírito só. Mas como homem, ele tinha corpo, alma e espírito. Ele tinha alma. Ele entristece, ele chora. No Getsemane ele fala: minha alma está triste até a morte. No momento em que ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Enfim, ele recebeu a humanidade nele. Aquela mulher que recebeu a notícia de que ela geraria o Filho de Deus, ela sabia tudo. Ela era judia, ela lia as profecias. Ela leu a profecia que estava escrito: a virgem conceberá, dará à luz um filho. O dia que o Espírito Santo fala para ela: vai descer sobre você o Espírito Santo. O anjo fala para ela: o poder do Altíssimo te envolverá e você vai gerar o Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Ela disse: cumpre-se minha palavra. É a palavra profética. Ela sabia. O mesmo anjo fala para José: não a deixe. O que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela não fez nenhum sexo com homem nenhum. Eu vou aproveitar o Dia dos Pais para dizer algo para vocês, homens pais. A idolatria enalteceu, idolatrou aquela mulher, mas ela nunca se idolatrou. No dia que ela sabe em que ela vai gerar o Messias, ela faz um cântico: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva. Quando o anjo falou para ela: alegra-te, favorecida, ela entendeu o recado: você foi escolhida, você tem favor de Deus. Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Ela entendeu tudo. Maria foi importante? Foi. Deus não escolheria qualquer mulher. Não. Mas José, o papai José, foi tão importante quanto ela. Apesar de não haver a mesma idolatria para ele, e a idolatria é um equívoco do homem, ele foi tão importante quanto ela. Sabe por quê? Porque o anjo falou para ela: vai gerar o Messias, vai gerar o Redentor. E quando conta que o anjo falou para Maria, fala para uma virgem desposada de José, da casa de Davi. Não foi para uma virgem desposada de Isaac, não foi para uma virgem desposada de Antônio, não foi para uma virgem desposada de Lucas. Uma virgem desposada de José, da casa de Davi. E aonde que o anjo falou isso para ela? Na Galileia. Nazaré, na Galileia. Mas tem outra profecia. Porque Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. E o outro profeta chama Miqueias. Isaías profetiza que vai nascer de uma virgem. Miqueias anuncia o lugar onde vai nascer. E onde é o lugar? Vai ser Belém. Miqueias capítulo
5. E tu, Belém Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá. De ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel. De Belém, então, vai nascer um rei. E tu, Belém Efrata, pequenina demais, uma cidadezinha pequenininha, vai nascer um rei. Mas um rei, os reis nascem em palácios. Jerusalém é que é palácio. Mas não é um rei qualquer. A profecia continua: aquele que tem a sua origem desde os tempos eternos. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. José entendeu. Tanto entendeu que quando o anjo falou para ele: não a deixe, porque nela o que está gerado é do Espírito Santo. Falou: você vai dar o nome de Jesus para ele. José, você vai dar o nome de Jesus. E ele é filho do Deus Altíssimo que está lá dentro. José e Maria sabiam, só eles sabiam, que o Messias estava dentro daquela barriga. E agora? A profecia diz que vai nascer em Belém. E a profecia fala que a virgem foi anunciada como a mãe do Redentor. E ela está onde? Nazaré. É outra cidade, outra província. Belém é da província de Judá. Nazaré é da província de Galileia. Então não é o Messias que vai chegar, porque tem que ser de uma virgem e tem que nascer em Belém. Deus não tem problema para cumprir profecia. Quase na hora do menino nascer, um imperador, homem ímpio, pensa que é da cabeça dele, mas Deus usa até mula, quanto mais imperador. Faz um decreto obrigando que cada um que estava sob o jugo de Roma fosse se recensear-se na sua cidade de origem. Quem é da tribo de Judá vai ter que recensear Belém. Cada um na sua origem, para saber quantos de cada tribo tem ali. E José é da tribo de Judá. E José é obrigado a ir para Belém por causa de um decreto de um imperador. Ele não é doido de descumprir o decreto de um imperador. As mulheres não eram contadas, só os homens. Quantos textos você vê, fora mulheres e crianças? Tantos homens, fora mulheres e crianças. Mas José sabe o que tem dentro daquela barriga. E o anjo falou: não a deixe, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E José tem que ir para Belém obrigado por um decreto do imperador. E a gravidez está no fim. E hoje as mulheres, para terem parto normal, fácil, tranquilo, faz exercício de pilates, pula em cima de uma bola. O jumentinho foi o pilates da Maria. Maria chegou parindo, cumpriu-se a profecia, nasceu em Belém, nasceu de uma virgem. Olha a importância do pai na história. Olha a importância desse pai. Sabia que viria o Redentor daquela barriga, não deixou ela para trás. Levou ela até o lugar da profecia, que ele nem sabia, mas sendo um instrumento nas mãos de Deus, cooperou integralmente para a vinda do Redentor da humanidade, do jeito que Deus queria. Papai, parabéns, viu? Você faz parte do plano de Deus para o teu filho chegar onde tem que chegar. E aí nasce a criança. E essa criança é Deus e é homem. Então o pai pode executar o homem agora. Tem um homem que é um misto de Deus e homem na terra. E como ele é Deus também, a morte não vai segurar ele. E ele ressuscita, e você sabe que ele ressuscitou. Então o sacrifício da cruz é a execução da sentença contra a minha e a sua vida. É como se tivesse uma sentença escrita condenando Tânia Tereza à câmara de gás. E aí Deus fala: olha, tem uma opção. Ou você vai para a câmara de gás, ou meu filho vai no teu lugar. A sentença é decapitação. Ou você coloca a tua cabeça no tronco para ser decapitada, ou o meu filho coloca dele. Porque ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. Aí você entende quando Jesus fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não tem salvação, já está condenado. O pecado do homem tirou dele a filiação de Deus. Deu a ele um DNA de criatura só. O DNA de Deus sumiu dele.
ficou só o DNA de Adão, homem. Quando Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, que é o papel da igreja, é o nosso papel. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Sabe por quê? O homem já está julgado. Ele já está julgado, a morte eterna. Em João 3,16 fala, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 16 diz isso. O 17 diz, ele não veio para salvar o mundo. Perdão, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. O mundo já está julgado. É o que diz o 17. Está é um acontecimento que já houve. Não está escrito o mundo será julgado. Já está julgado. Já está julgado. E termina no 18 dizendo, por isso quem crê no Filho tem a vida, e quem não crê vai ser separado de Deus eternamente. Tem uma condenação já pronta, acabada. Por isso ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado vai ser salvo dessa condenação. E quem não crê vai ter que ir para o final, preparado para o homem, que é a morte eterna. Morte eterna é separação eterna de Deus. Tem uma primeira morte que todo mundo terá. A primeira morte, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Mas haverá uma ressurreição. E aí haverá a segunda morte e a vida eterna. E a segunda morte, está escrito em Apocalipse, é o lago de fogo e de enxofre. A segunda morte é uma separação eterna de Deus. Por isso que Jesus fala, prega, 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 prega. Como crerão só quem prega? Como crerão se não houverem pregadores da palavra? Missionários que morrem na mão dos algozes do campo missionário. Volta para a parábola. O rei entrou, a sala do banquete está cheia, e tem um homem que não está com vestes nupciais. E ele fala amavelmente, o rei é o Deus Pai, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Como é que você entrou na sala do banquete? No final da história é o casamento do meu filho, é a igreja encontrando-se com o meu filho, é a igreja que ele comprou por um alto preço. O final da história é um grande casamento, uma grande festa. Como é que você entrou aqui sem vestes limpas? E o homem emudeceu. Por que ele emudeceu? Porque ele fazia parte do corpo de Cristo. Ele fazia parte da igreja. Ele fazia parte daqueles que todo domingo, ou de manhã ou de tarde, estava ouvindo. Ouvia a pregação. Sabia que Deus e pecado não andam juntos. Sabia que estava escrito, sem santidade, ninguém, nem pastor, nem apóstolo, nem evangelista, nem mestre, nem ninguém verá Deus. Sabia. Ele ouviu tantas pregações sobre o pecado. Se ele estivesse numa igreja que falasse a verdade, ele teria ouvido muitas vezes, porque o evangelho começa, arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Ele achou que podia coexistir pacificamente com Deus e o diabo. Um pezinho na igreja, um pezinho no mundo. Crente Raimundo. E ele é surpreendido com essa pergunta. Amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? E ele não fala nada, não tem desculpa. Aí o rei chama os servos. Os servos são os anjos. Manda amarrá-lo de pés e mãos e botá-lo para fora da sala do banquete. E diz, num lugar onde há trevas e ranger de dentes. Esse lugar chama inferno na Bíblia. Diretamente da sala do banquete, da festa do casamento, das bodas do cordeiro, para uma morte eterna, para um fogo eterno, para uma condenação eterna, para a segunda morte. Aí termina com a parábola, com a sua chave. Qual é a chave? Depois de tudo isso na história está escrito, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quantas vezes eu ouvi, durante a minha caminhada cristã, que os escolhidos para fazerem uma obra missionária, alguns dizem eu quero, outros dizem eu não quero. Os escolhidos para pregar o evangelho, os escolhidos para serem adoradores, os escolhidos para funcionar no reino. Não é isso. Os escolhidos são os limpos,
São os limpos, são os limpos, são os limpos. Os escolhidos são os limpos. Vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Lavadas suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E você vai ver, eu falei que ainda ia falar de uma profecia. A profecia da volta dele. Os profetas podem se enganar, são homens. Nós temos a história de um profeta que quase que derramou azeite na cabeça errada. Samuel enche um chifre de azeite, vai na casa de Jessé, porque lá escolheu um rei. Quando Samuel chega lá, porque Deus desistiu de Saul, entra o primeiro filho de Jessé, alto, forte, bonito e primogênito. O profeta pensou, é esse que vai substituir Saul, porque Saul era bonito, primogênito, alto e forte. O profeta vê a aparência. Deus falou, não é ele. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, o coração, o coração, o coração. E o que é o coração? O coração é a alma. O coração não é um músculo cardíaco que bombeia o sangue para o corpo todo. É a alma, é o lugar das escolhas, das decisões, das emoções, dos relacionamentos, do intelecto, do que você aprende está na sua alma. E é a alma que leva o homem para o inferno. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. É a decisão do homem o que ele vai escolher, o que ele vai viver. Ele sempre vai ter a opção de escolher o que Deus quer. Eu me lembro que fui pregar em Recife, para um evento de mulheres, e Deus me levou a falar sobre santificação. Mulheres que estavam no caminho da prostituição, mulheres que estavam relativizando a santidade que Deus quer. E eu vi que o Espírito Santo estava me usando para falar sobre a santidade delas. Em algum momento eu falei sobre prostituição e quando terminou, uma me abordou, braba comigo. Ela disse para mim, é muito fácil a senhora falar de santificação. A senhora é uma juíza, ganha bem, tem um marido. Eu queria ver se a senhora fosse uma mulher pobre, não tivesse salário, não tivesse passado num concurso público, não tivesse marido e tivesse 5 filhos para criar. Se a senhora não acabaria num leito de prostituição. Eu olhei com tanta misericórdia para aquela mulher, porque eu sabia o que ela estava vivendo. Eu falei para ela, querida, deixa eu te contar uma coisa. Nesta mesma cidade em que você está, existem muitas mulheres, talvez centenas, que não têm marido, que têm 5 filhos para criar e não se prostituem. Sabe o que elas fazem? Limpam 1, 2, 3, 4, 5 casas por semana para sustentar os seus filhos. É uma escolha. É sempre uma escolha. É sempre a escolha do que é mais difícil para o que é mais fácil. E não é fácil obedecer a palavra. É sacrifício. Por quê? Porque a carne gosta do prazer da droga, do prazer da promiscuidade sexual, do prazer da riqueza fácil. A carne gosta disso. E carne e sangue não se converte. Não vão herdar o reino dos céus. Mas, enfim, lançai-o amarrado de pés e mãos no lugar onde há trevas e ranger de dentes. Muitos são chamados, poucos são excluídos. E agora a profecia? Jesus é o profeta e ele não erra. Ele é o varão perfeito. Ele está fazendo a profecia do tempo do fim. Marcos 13. Rumores de guerra, terremoto, tudo aquilo que ele fala. Ele fala, isso é só o princípio das dores. Quem já pariu sabe o que é princípio das dores. Começa uma cólicazinha assim, quase imperceptível. Você não sabe se é cólica, se são gases, está doendo aqui, está doendo ali. É o princípio das dores. Daqui a pouco tem de novo, e tem de novo, e tem de novo, e vai ficando a miúde, e tem um prazo determinado de 15 em 15 minutos, então agora é o parto. O princípio das dores é o anúncio de que vai vir a criança. Ela está se mexendo para sair lá de dentro. O corpo está preparando para expeli-la de lá. E depois ele fala, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória, e reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E verão o Filho do Homem, todo olho verá, vir nas nuvens com poder e grande glória, para reunir os escolhidos, os limpos.
E tem gente que acha que essa palavra de escolhido é para algumas pessoas que Deus selecionou. Fala de predestinação, tudo equívoco. Os escolhidos são os que têm prazer em andarem limpos diante de Deus, que santificam-se por escolhas, às vezes difíceis de fazer. Não há predestinação, todos são destinados para viver com o Pai. Não tenho prazer na morte de ninguém, ele fala. Arrependa-se, converta-se. Enviou o Filho para salvar o mundo. O mundo não é meia dúzia de pessoas, é todo mundo. E Jesus vai reunir os escolhidos? Vai, só os escolhidos, só. E os que estão no meio da igreja e que não se santificam, como vai ficar? Eles foram comprados também. O mundo inteiro foi comprado e eles acharam que estavam no lugar certo. A Bíblia conta que vai ouvir: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. O conhecer não é ver. Conhecer na Bíblia é intimidade. Não vos conheço. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí eu penso que dura coisa vai ser uma pessoa passar 30 anos na igreja, deixando de fazer muita coisa, mas não fazendo tudo que Deus manda fazer, dando uma resvaladinha de vez em quando, um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Até acontece, mas a Bíblia fala que quem é nascido de Deus não vive pecando. Pecando é ato continuado. Pecando é repetição, é gerúndio, fazendo. Meu filho, vem comer, o café está na mesa. Estou indo. Mentira, nem tirou o bumbum da cadeira. Ainda é um passo atrás do outro. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Jesus o guarda e o maligno não lhe toca. Jesus o guarda e o maligno não lhe toca. E o contrário, você vive pecando, Jesus não guarda. Não guarda e o maligno toca. E crente fica endemoniado. Digo a você, quem trabalha com cura e libertação há meio século, crente fica endemoniado. Pastor, onde que tem isso na palavra? Vou te mostrar. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Paulo está preso em Éfeso, faz uma carta. Nessa carta ele fala para os crentes de Corinto. É a mesma igreja que está escrito: aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram. E que algumas pessoas usam para argumento, para dizer que você está em Cristo, acabou, tudo já foi feito, resolvido. Jesus não estava enganado quando te comprou, sabia em crente que você era, ainda que você continue pecando, vai dar certo. É a graça barata, é a relativização da cruz. A cruz valeu e agora acabou, o diabo não te pega mais. Isso tem sido pregado no mundo. Uma graça barata, uma graça que você não precisa valorizar. Mas o próprio Cristo, Ele mesmo, Ele fala: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. E todo ramo que está em mim, em Cristo, em mim é em Cristo. Em mim é em Cristo. Meu Pai limpa, para que produza frutos. Fruto do quê? Ganhar almas? Não, fruto de arrependimento, mudança de vida, frutos dignos de arrependimento, fruto de ser nova criatura. O que mentia não mente mais, o que fornicava não fornica mais, o que adulterava não adultera mais. Essa que é a nova criatura. Então estar em Cristo não é chegar limpo, é estar no lugar onde pode ser limpo, porque naquela cruz todas as coisas estão colocadas: salvação, cura, libertação, mudança de vida, está tudo lá. Mas depende do homem. Nada na cruz é automático, nada. O perdão é para toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. Mas quem está salvo? Quem vai à cruz. O perdão está disponível, mas não é para todos, é para quem vai buscar. E vai buscar em arrependimento e confissão. Justificativa de pecado não libera perdão. Arrependimento de pecado é outra história. Pequei contra o Senhor. Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra de Davi quando confrontado no seu adultério, no seu homicídio? Pequei contra o Senhor.
E a cruz é o começo. Você recebe na cruz a entrada no caminho. Eu sou o caminho. Você estava em caminho de morte, você estava despencando para a morte eterna. Agora você entra no caminho da vida eterna. Nesse caminho você vai escutar a verdade. A verdade é a palavra, a verdade é a pessoa de Jesus. Ele e a palavra são a mesma coisa. Ele é o verbo que se fez carne e veio e habitou entre nós. Ele é o rema de Deus. Por isso ele fala: e conhecereis a verdade vos libertará. E ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a verdade ou é o Filho? A verdade e o Filho são a mesma pessoa. São a mesma coisa. Você conhece a verdade. E conhecendo a verdade, você tem a escolha de praticar a verdade ou não. De continuar fazendo tudo fora do que é a verdade. Aí o fim é a vida. Não é só a vida abundante. Jesus fala: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. É a vida eterna. Você entra por um caminho, escuta a verdade, não é apenas ouvinte da verdade, é praticante da verdade. Quando você pratica a verdade, ele se torna o teu Senhor. Ele diz: não adianta falar Senhor, Senhor, e não fazer o que eu faço, o que eu falo. E aí, porque você aplica essa verdade, você vai sendo limpo, 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 limpo. A verdade é como a radiografia, ultrassonografia, PET scan, tudo vai te mostrando tudo que está ruim em você. Vai expondo para você a miséria que existe em você. E aí você vai tendo a opção: vou continuar ou vou parar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Aquele homem do tanque de Betesda estava tetraplégico, 38 anos. Jesus liberta aquele homem, encontra com ele numa sinagoga e fala: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Pior do que ser tetraplégico? Claro, pode ser tetraplégico e canceroso ao mesmo tempo. Então o pecado que abriu a porta para o inimigo deixar aquele homem no leito foi: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A Bíblia fala que quando um demônio sai de uma pessoa, vai para lugares áridos e desertos e volta, porque esse lugar é muito ruim para ele. Existe no mundo espiritual lugares diferenciados, e os lugares onde os demônios estão aguardando a prisão eterna não é bom. Foram expulsos do céu, estão doidos para entrar na terra, entraram através do pecado do homem, mas quando eles são expulsos, porque a igreja tem autoridade para expulsar, ele volta para um lugar árido do deserto, e a Bíblia diz: ele volta para a terra onde ele estava. Ele volta e vem com mais 7. Aí vira quadrilha, vira 8. Libertação não é expulsar demônio, não. Expulsar demônio é até criança expulsa. Se for convertido, se souber quem ele é em Cristo Jesus, ele expulsa demônio. A minha neta expulsou o primeiro demônio, tinha 9 anos de idade. Libertação é tirar tudo que existe na sua vida, colocado pelas experiências de pecado. É tudo. É tudo. E como que limpa? Arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. O cio que é isso? O cio que dá a oportunidade para confessar o pecado. Arrependido, primeiro confessar. Deixar o pecado. E confessando, você tira do império das trevas e traz para o reino da luz. Você tira da jurisdição do diabo e traz para a jurisdição de Deus. São 2 reinos no mundo espiritual: império das trevas e reino da luz. E não basta eu me arrepender, pastora? Não. O arrependimento vai te dar a vida eterna. A vida eterna. O teu pecado é cancelado, mas a confissão tira a procuração que deu para o diabo um dia. Ele não vai mais ter domínio sobre você. Por isso que nós não ficamos no princípio do nosso ensino apenas de expulsar demônio. Começamos assim, como todo mundo começa. Fomos entendendo que tem que tirar as causas pela qual o demônio entrou. É igual a sujeira de cachorro na varanda. Tem fezes do cachorro na varanda. As moscas vêm. Não adianta você pegar um pano e abanar e as moscas saírem, elas vão sair. Elas são mais frágeis do que o pano.
Mas você não vai conseguir bater esse pano 24 horas por dia, 30 dias do mês, 365 dias por ano. Se as fezes do cachorro continuar ali, elas vão voltar. Mas se eu jogar um inseticida, elas morrem, mas viram outras, porque a sujeira continua ali. Libertação é arrancar as causas que abriu portas para demônio entrar. E como que arranca? Confissão. Por isso a Bíblia ensina: o que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. O que encobre jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando você confessa, você tira da mão do diabo, coloca na mão do Senhor. E se eu for salvo, tenho a vida eterna e não confessar pecado? Ô querido, você está fazendo um erro tão grande na sua vida, porque você está tirando de Deus a possibilidade de dar vida abundante, porque a vida abundante é prejudicada por tudo que o diabo ainda pode fazer. E a pessoa pensa que é azar, sorte e azar, está tudo errado na minha vida, não consigo nada. O outro já conseguiu brincar, eu não consegui. O outro já comprou imóvel, eu não consigo, não tenho dinheiro, vendo o almoço para comprar o jantar. O outro já tem uma família, eu não consigo casar, não consigo juntar nada, vivo doente. Isso não é azar, isso é ação do império das trevas. Mas eu sou crente. Quem disse que o diabo não toca em crente? Eu não me perco, eu sou velha, mas não sou boba. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, carta aos Coríntios: quem está em Cristo é nova criatura. Aí você é ensinado a bater no peito: eu estou em Cristo, nada mais o diabo pode fazer em mim, nada mais. Mas para a mesma igreja, que é a igreja de Corinto, Paulo escreveu no capítulo 5 da primeira epístola: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Eu estou falando da palavra. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Geralmente não é ocasionalmente, não é raramente, não é eventualmente. Quando eu falo geralmente eu acordo 6 horas da manhã, porque é frequentemente. Geralmente eu vou dormir meia-noite, é frequentemente. Paulo está dizendo para uma igreja, para a mesma igreja, que é a igreja de Corinto, que bate no peito e fala: não, a gente está salvo, está tudo resolvido. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, nem mesmo o povo do mundo. Isto é, haver alguém que se atreva a possuir a mulher do seu pai, está dormindo com a madrasta. E Paulo continua: e vós andais ensoberbecidos, não fazendo nada, não retirando do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Ele faz um decreto. Ele é apóstolo, ele está preso, mas ele tem autoridade sobre a igreja. Ele fala: eu porém, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Sentenciou o quê? Que o autor de tal infâmia, reunidos vós e o meu espírito, em nome de Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu estou falando para você a palavra. Paulo, o apóstolo, escrevendo para uma igreja, mandando um decreto de entregar um homem para o diabo tocar no corpo dele, deixar ele cego, deixar ele tetraplégico, deixar ele em cima de uma cama, para ver se ele não perde a salvação. Então é gente da igreja. Vou repetir: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Como é que alguém está ausente em pessoa, mas está presente em espírito? Porque no mundo espiritual não se aplicam as leis da física. Tempo e espaço não existe no mundo espiritual, só no mundo natural. Ele está em Éfeso, mas ele concorda com a igreja concorda com ele. Essa concordância é uma lei espiritual. Liga na terra para levar para o céu. Não importa onde ele está, não importa que seja uma carta levada em lombo de burro. Quanto tempo a carta demorou de Éfeso a Corinto? Para os de Corinto abrir aquela carta e ler? Não sei, 15 dias. Mas Paulo está dizendo: na hora que chegar aí, vocês concordam comigo. Vamos junto, em nome de Jesus. Está escrito: em nome de Jesus. Entregar esse cara para o diabo, a fim de que o espírito dele seja salvo. Pois é um crente que está fazendo tudo que o diabo gosta,
e que está prestes a perder a salvação. Porque Deus estica a corda, Ele dá tempo de arrependimento, dá tempo para a pessoa cair em si e arrepender-se. Aquilo que praticamos com a nossa juventude, tudo errado diante de Deus, tudo errado. Um dia nos convertemos, chegamos para Jesus, achamos que porque passou o tempo, não tem mais nada contra nós. Não existe tempo no mundo espiritual. A desonra feita aos pais na juventude, o pecado da sexualidade, o pecado do furto, o pecado da mentira, tudo ainda está no mundo espiritual. Só é cancelado pelo arrependimento e só é apagado pela confissão. Cancelado e apagado. A palavra de Deus diz na primeira epístola de João: e devemos ver na luz como Jesus na luz está. E o que é andar na luz? É tirar das trevas o que está em oculto. O texto diz com clareza: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Purificar é limpar. Perdoar é um verbo que é sinônimo de redimir, remir. Purificar é um verbo que significa limpar. Além de salvo, tem que ser limpo. Isso está escrito. E quando você for limpo, quando sair as fezes do cachorro, a mosca não vem mais. Satanás não tem mais espaço na vida da pessoa. Pecado oculto, pecado encoberto, é uma porta aberta para o inimigo entrar e tentar, e tentar, e tentar, e tentar, e a pessoa ter perseguição espiritual dada pelo diabo até cair de novo. E pior, pecado não confessado gera uma herança maligna para os filhos. Eu encubro o meu pecado e coloco toda a minha genealogia em risco. Toda ela. Porque a legalidade que foi dada para Satanás é visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Na verdade, é Deus quem visita. Até a terceira e quarta geração. E destruir a humanidade. Volta para a parábola. Escolhidos são os limpos. Volta para a profecia. Jesus reunirá os seus escolhidos. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. Limpa. Sem mancha, sem mácula, sem ruga. Santificada. Parece que esqueceram de pregar santificação. Prega tanta coisa. Coaching. Vitória. Sucesso. Mas o Evangelho começa a arrepender-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu imagino quão terrível será ouvir, depois de anos e anos e anos na igreja ouvindo a palavra, Jesus fala: não vos conheço, aparta-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu já ouvi frases terríveis na minha vida, terríveis, terríveis, terríveis. Eu não esqueço nem o tom de voz da pessoa. Nós tivemos um filho que morreu com 12 horas de nascido. Até hoje eu lembro da cena. Quando eu prego sobre herança espiritual, eu conto a história porque morreu por herança, por legado de realmente sangue na família. E o médico chegou do lado da minha cama e falou: teu filho está morto. O teu filho está morto. Como eu vou esquecer dessa frase? Nunca. Outra situação, eu tive câncer de endométrio, a parte interna do útero, que não aparece nos exames ginecológicos. Só descobre que tem quando começa a sangrar, porque já está tudo tomado. E já estava tudo tomado. Útero, ovário, trompa, pedaço do intestino, metástase do tamanho de bola de ping-pong, vesícula tomada. E o médico, quando viu o resultado do meu exame, ele falou que Ezequias recebeu: prepara a tua casa que você vai partir. Mas eu já tinha tanta fé em Deus. Eu falo que eu tenho fé para mim e para você. Eu falei para ele: se Deus quiser eu vou, por causa dessa doença, mas se Ele não quiser Ele vai me curar. Minha vida está na mão dEle. E Ele curou. Mas não foi fácil ouvir aquela frase: prepara a tua casa que você vai morrer. E outra coisa que eu vivi também, eu fui sequestrada no Rio de Janeiro. Bandidos drogados, armados até os dentes, levada como refém. E eles ficavam discutindo entre eles junto de mim: vão matar, não vão matar, vão matar, não vão matar. Quando eles descobriram que eu era juíza,
Eles entraram em pânico. Vai ter polícia do Rio de Janeiro inteiro, do Brasil inteiro procurando a gente. É uma juíza federal. E quem pratica crime sabe que existem penas variadas. Um é para formação de quadrilha, outro para cárcere privado, mas para o homicídio é a pior pena. O extermínio de uma vida é a pior pena. Então nós vamos matar, e se não matar, ela vai escapar, ela vai contar tudo que ela escutou da gente, onde a gente está. Quando eu escutava aquelas vozes, mata, vamos matar, é melhor matar, a gente vai ficar livre dela. Eu falava, não, cara, nós somos ladrão, mas não somos homicida. Não foi fácil escutar isso. Mas eu falo que nada disso, nem teu filho morreu, nem você está com câncer, nem não sei se eu mato você ou não mato, se assemelha a ouvir: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque significa morte eterna. A morte do filho foi curada no meu coração. Deus me deu outro filho, pastor Leonardo, que trabalha comigo no ministério. O câncer foi curado, o sequestro acabou, eu escapei. Não se refere à eternidade essas frases, mas a frase de Jesus vai definir a eternidade do homem. Com quem ele vai viver eternamente? Um lago de fogo e de enxofre, ou com o Pai Celestial. E aí, terminando a pregação, que eu estou vendo que eu já falei muito, apesar do pastor me dar liberdade total, santificai-vos e preparai para o encontro com o Criador. Prepara para a vida eterna. Tão certo como você nasceu, vai partir. Eu tenho 78 anos, meu marido tem 88, daqui 2 anos 90, daqui 2 anos 80. Se a vida fosse um jogo e agora é tempo de Copa do Mundo, eu estaria na metade do segundo tempo. Tem mais passado que futuro. Eu falo que eu gostaria de viver até 120 anos. O dia que eu fiz 60, eu meditei na palavra e Deus me mostrou 3 textos que falam o seguinte. Primeiro texto: meu espírito vai ficar no homem só até 120 anos. Eu falei, com o teu espírito eu quero. No livro de Jó, no capítulo 5, está escrito que o justo é aquele justificado pelo sangue de Jesus, alinhado com Deus. O justo vai ser recolhido como um feixe de trigo maduro no devido tempo. O feixe de trigo recolhido fora do tempo, ele não dá para nada, não dá para fazer o grão moído, nem fazer o pó do trigo. E o Salmo 92, parte final, diz: o justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Plantado na casa do Senhor, na velhice ainda vai dar frutos. E o Senhor vai anunciar o Senhor dando frutos, e o Senhor vai lhe renovar a seiva. Eu falei, peraí, com 120 anos, com o Espírito de Deus, com saúde e pregando o Evangelho, eu quero. E eu pedi 120 anos para o meu pai. Se ele vai dar, eu não sei, mas ele tem respondido todos os meus desejos. Até porque outro dia, no aeroporto, eu cheio de canseira, de uma viagem para outra, e eu falei, pai, o senhor continua me usando nessa idade, com essas limitações para caminhar, com tanta dificuldade, por que o senhor ainda está me usando? Porque você produz fruto, minha filha. A árvore que produz fruto eu não corto. Então eu vou deixar você, porque você continua produzindo frutos. Mas tem algo engraçado que eu vou te contar no meio da pregação. Eu contei na igreja. No dia do aniversário, no dia da celebração da vida, eu falei, olha, vou contar um segredo para vocês. Hoje eu pedi para viver mais 60. Todo mundo vibrou. Claro que vai viver, Deus realiza os desejos do seu coração. É claro que Deus vai te atender. E foi aquela alegria total. E eu gosto de um fruto do cerrado chamado pequi. Tem alguém aqui que gosta de pequi? E eu ganhei muito pequi numa viagem que eu fui a Goiás. Trouxe aquele mundo de pequi em conserva. Comi pequi um dia, comi pequi 2 dias, comi pequi 3 dias. No 4º dia minha filha falou, mãe, para. Isso é gordo demais.
você corre risco de ter entupimento de veia com essa gordura desse piqui. E você quer ver até 120 anos, você vai ficar em cima de uma cama. E olha, mãe, eu não quero cuidar de uma mãe em cima de uma cama, eu quero cuidar de uma pessoa saudável. Eu olhei bem para ela e falei: Simone, o que faz você acreditar que quando eu tiver 120 anos, você vai estar em condição de juventude? Você sabe quantos anos você vai ter? Ela falou: quantos? Você vai ter 103, porque você nasceu, eu tinha 17 anos. Quando eu tiver 120, você vai ter 103. E o Romero? Romero é o marido, mais velho do que ela um pouco. Eu falei: o Romero vai ter 110. Aí ela falou: meu Deus, a Gabriela é a primeira filha dela, nossa primeira neta. A Gabriela vai ter que cuidar do monte de velho. Eu falei: quantos anos você acha que ela vai ter? Fez a conta, a Gabriela está com 80. Aí você acha que só eu que vou envelhecer? Você vem junto comigo. Você também está no jogo. E tem um apito final nesse jogo. Ele vai acabar. O corpo vai voltar para o pó. E o espírito vai voltar para Deus. E a eternidade será definida. Então não vale a pena entrar na sala do banquete, experimentar as delícias que tem nessa mesa e ser lançado fora. Se eu desse um nome para essa parábola, eu diria diretamente do céu para o inferno. Esse é o nome da parábola. Um dia, quando tínhamos governo de igreja local, quando fomos chamados, começamos com o governo de igreja local, até chegar no ministério apostólico que temos. E tinha meia dúzia de jovens na igreja que não queria pagar o preço da santificação. Volta e meia tinha notícias das badernas que eles faziam. Volta e meia tinha notícias da vida que levavam de promiscuidade. Eu conversava no gabinete com um, com outro. O papel do pastor é exortar. Exorta para que haja mudança. A Bíblia é muito clara. Deus fala com os filhos. Ele pune os filhos. Se não punir, se não der o ensino, é bastardo. A palavra de exortação é para que haja mudança, para que haja correção. Não é para que fique do mesmo jeito. E eu vi que não estava adiantando a exortação pessoal. Aí um dia eu falei no meio da igreja: olha, você que está aqui, que acha bonito esse lugar, gosta dos louvores, gosta das reuniões, gosta dos eventos que tem jogo, que tem esporte, gosta dos retiros espirituais, gosta dos pastores, mas que não se santifica. Como juiz, eu falei uma expressão jurídica: é melhor você sair para o mundo para não ir para o inferno e ter surpresa. Vai por justa causa para o inferno. Você escolhe o pecado. E justa causa é o que permite o empresário punir um empregado ruim. Vai por justa causa para o inferno. Porque vai ser duro você viver achando que vai para o céu e no último momento dizer: não vos conheço. Aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. E a igreja que Jesus comprou pelo alto preço, ela foi comprada e ela pode ser santificada pelo sangue de Jesus. O sangue está disponível. Assim como a salvação está disponível para todo mundo, a limpeza também está disponível. E Deus ensina como é que acontece essa limpeza. Arrependimento, confissão. Arrependimento, confissão. Aí o diabo não tem mais domínio. Não tem mais. E eu vou parar por aqui. Mas antes de parar, eu vou pedir à pastora Kenny que suba aqui no altar. A pastora Kenny é minha discípula, é apóstola também. Nós derramamos o azeite na cabeça dela, ela foi consagrada apóstola. Temos debaixo da nossa cobertura um apóstolo nos Estados Unidos e um apóstolo na Europa. O nosso ministério expandiu-se. Estamos na América, estamos na Europa. E na cadeia de autoridade, Deus coloca a apóstola Kenny aqui, e a apóstola Sandra e a apóstolo Samuel na Europa, em Portugal. Ela anda comigo há muitos anos. Eu ando com ela há muitos anos. Quando eu cheguei na vida da pastora Kenny, naquele tempo pastora, hoje apóstola,
Os filhos dela eram crianças ainda. Crianças. Já vim para a América para celebrar o casamento da filha dela. Novinha, bonitinha, parecendo uma mocinha, tem 3 netos já. Então a gente tem uma caminhada longa de muitos anos. Muitos anos. E Quênia tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Quênia, eu pedi para você um louvor, mas Deus mudou a pregação. Você vai cantar o louvor que canta quando eu falo sobre Sansão. A santificação é necessária. A limpeza é necessária. Deus não faz a aquisição de uma igreja para deixá-la na lama do mesmo jeito.